Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Fernando Primo. Eu sou estudante de doutorado da Universidade Federal de Goiás e o trabalho que eu vou apresentar aqui hoje tem a ver com o que eu tenho pesquisado na minha tese de doutorado, que são que é a educação das relações étnico-raciais, sobretudo no campo da geografia, que é a área de formação que eu tenho, né? Eu sou licenciado e bacharel em Geografia pela Universidade Federal de Viçosa e atualmente sou técnico administrativo na mesma universidade, trabalhando também eh, na universidade nas bancas de heteroidentificação, ou seja, na universidade eu tenho me dedicado também a garantir que essa política pública de cotas, né, para pessoas pardas e pretas e indígenas, ela seja cumprida na universidade enquanto uma política pública, né? O título desse trabalho que eu vou apresentar hoje, como eu disse para vocês, é um recorte, né, do que eu tenho falado. Então, eu vou falar hoje sobre a Lei 10.639 e a 11.645, enquanto instrumentos de valorização da história e cultura afro-brasileira e indígena no ensino formal brasileiro. Eh, o objetivo dessa comunicação, então, é explorar os caminhos percorridos pela população negra e indígena brasileira, né, na busca pela valorização da história e cultura dos afro-brasileiros e dos africanos e também da cultura dos povos indígenas brasileiros. Eh, eu vou começar essa apresentação falando um pouco fazendo um pouco uma trajetória histórica, né? Então, nessa primeira parte que eu estou destacando a Constituição de 88, né, que é a Constituição eh, que marca a inserção de alguns direitos importantes, que a gente vai falar daqui a pouco, para as populações negras e indígenas. Nessa imagem, a gente tem dois personagens, a gente tem duas pessoas, né, muito importantes na história desse país. O, o primeiro é o Ailton Krenak, né? Ambas as imagens são da atividade dessas duas pessoas na política, né, no Congresso Nacional. Ailton Krenak, eh, que representou o povo indígena eh, no Congresso durante um tempo, e ao lado dele o Abdias Nascimento, que também foi um importante representante político da população negra eh, no cenário político brasileiro, num momento importante, que foi esse eh, da elaboração da Constituição de 1998, né? Por que que eu falei sobre a Constituição de 88? Porque para para os povos indígenas, foi na Constituição de 88 que passou a ser reconhecido aos indígenas, né, a sua organização social, os seus costumes, as línguas, crenças, tradições, e os seus direitos, né, enquanto povos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo na União, então, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, esse é um é uma conquista que consta na Constituição de 88 para a população indígena, né, que diz respeito à população indígena. Com relação à população negra, a gente tem um importante marco na Constituição de 88, que é a questão da criminalização, né, do racismo, né. Então, um dos trechos da Constituição fala dos seus objetivos fundamentais, né, eh, que os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil são promover o bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, de raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, na Constituição de 88, pela primeira vez, você tem
de maneira muito explícita, né, a a questão racial, posta aí, de uma maneira bem explícita, eh, e também a questão indígena como uma questão importante, eh para a constituição da população e do território nacional. E é isso, assim, tanto para quando eu trago a imagem do Ailton Krenak e do Abdias, é para lembrar que o movimento negro e o movimento indígena estiveram ativamente presentes, né, durante o processo de elaboração da Constituição, de 88. Eh, então olha só, falando um pouco da organização do movimento negro, eh, a população negra e a população indígena sempre foram, populações que, eh, lutaram pelos seus direitos, né, mas de uma maneira que a gente pode chamar de organizada, né, no sentido de um movimento social, mais robusto, a gente começa a perceber, sobretudo, quan no que diz respeito à população negra, um movimento que data ali do início do século XX, eh, principalmente com a Frente Negra, né, que é uma primeira organização, social, eh, importante do movimento negro, e tanto a Frente Negra quanto a imprensa negra, eh, são são importantes nesse momento para que a população negra possa, explicitar, os seus anseios de mudança social, né. Posteriormente, a gente tem aí outros movimentos, eu trouxe aí uma imagem do Teatro Experimental do Negro, né, que é um projeto de emancipação da população negra, a partir da arte, né, um projeto, eh, encabeçado aí pelo Abdias Nascimento, e que também o Abdias Nascimento, juntamente com outros intelectuais, é responsável também por, nos anos 70, unificar a luta desses diversos movimentos sociais num movimento que a gente pode entender como o movimento negro unificado, né. Então, o movimento negro unificado, ele vai reunir, diferentes frentes de luta do movimento negro, né. Entre essas frentes, eh, eu queria destacar também, eh, a importância do movimento negro acadêmico, né. Ali nos anos 70 também, a gente tem a entrada de algumas pessoas negras nas universidades públicas, né, e essas pessoas, elas são responsáveis por esse movimento que o Alex Hatz e o Salles Augusto dos Santos vão, nomear de movimento negro acadêmico, né, ou movimento dos intelectuais negros, os negros intelectuais, algumas figuras importantes desse momento, eh, são a Lélia Gonzalez, nessa primeira imagem em cima, abaixo dela a gente tem a Beatriz Nascimento, né, a Lélia do campo das ciências sociais, a Beatriz do campo da história, e a Beatriz faz parte de um grupo importante no Rio, que é o grupo de trabalho, André Rebouças, né, que é um grupo que vai, eh, discutir a questão racial, brasileira de uma maneira mais acentuada na universidade. E, ao lado dessas 2 importantes intelectuais e ativistas, a gente tem também o professor Eduardo Oliveira Oliveira, eh, que é um dos responsáveis, né, pela organização da Quinzena do Negro, que também foi um importante movimento que aconteceu dentro da universidade em São Paulo, né, e que trouxe a questão racial, pra dentro da universidade, a partir do olhar de intelectuais negros, né. Eh, então, eu queria destacar aqui, né, a partir de uma fala
do Salles Augusto dos Santos, que é um sociólogo, né? Nessa imagem aqui a gente tem um recorte da Marcha Zumbi dos Palmares em 96. E, perdão, só uma correção, né? A marcha foi em 95. 96 é uma outra data importante, mas que é a da elaboração da LDB. E, mas então nessa imagem a gente tem uma, um recorte, né, dessa passeata em 95, que foi mais um momento de importância histórica do movimento negro, que é quando o movimento apresenta a presidência da República uma série de reivindicações, entre elas a da obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira nas escolas, né? Então, o Salles destaca para a gente que as reivindicações políticas na área de educação formal, né, sempre perpassaram a luta dos movimentos negros. Mas, como ele diz, foi a partir dos anos 80 que eh, o movimento negro se organiza em vários encontros, né, para discutir a questão educacional brasileira, inclusive com inserção na Constituinte, né, e a partir desses encontros, as demandas na área educacional ganham ainda mais prioridade, né? É isso que ele destaca para a gente no trabalho dele. Eh, com relação ao movimento indígena, também nos anos 70, 80 ali, que o movimento indígena ele vai se organizar de uma maneira mais robusta também. Nessa imagem a gente tem aqui eh, uma Assembleia dos Chefes Indígenas em São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, em 77. Nesse período dos anos 70, eh, foram realizadas várias assembleias indígenas, né, por todo o país, apoiadas sobretudo pelo Conselho Indigenista Missionário, que é criado também eh, nesse período dos anos 70, né. Então, os anos 70 são um marco importante na organização tanto do movimento indígena quanto do movimento negro. Eh, o o Daniel Mundurucum, ele vai ressaltar então que o movimento indígena brasileiro também se organiza e se torna um instrumento de defesa dos direitos da população indígena, né, estruturado em processo de autoformação e servindo também em outra vertente desse mesmo caráter educativo, para mudar o olhar da sociedade brasileira e mesmo do Estado, né, sobre os povos indígenas. Então, tanto o movimento negro quanto o movimento indígena, ele vai procurar essa transformação, eh, transformar mesmo o olhar sobre as populações, tanto a população negra quanto a população indígena. E para isso, foi importante 2 marcos legislativos que a gente traz nesse trabalho, que é a Lei 10.639, né, que de 2003, eh, que tornou obrigatório o ensino sobre a história e cultura afro-brasileira em todo o currículo escolar, né, implicando inclusive alteração na Lei de Diretrizes Básicas da Educação Brasileira, LDB, que eu falei com vocês há um tempo atrás, que foi aprovada em 96. Então, em 2003, essa lei ela é modificada no seu artigo 26 para que eh, a história cultural afro-brasileira passe a ser eh, inserida em caráter obrigatório nos currículos das escolas em todos os níveis de ensino, né? Essa lei posteriormente ela é alterada, né, pela lei 11.645, a data está errada aqui, não é 2004, é 2008. Eh, então, nesse momento, a lei é alterada para que a gente inclua nessa obrigatoriedade também a história e cultura indígena, né. Então, a partir desse momento, o artigo 26 passa a dizer que nos estabelecimentos de ensino fundamental, ensino médio, públicos e privados, é obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Eh, então, como eu disse para vocês, a partir desse momento, eh,
o que se procura com a inserção desse conteúdo na educação formal brasileira é que seja dado visibilidade, né, à luta dos negros e dos indígenas, também às suas culturas e seu papel na formação histórica, eh, na formação histórica da sociedade brasileira, resgatando, sobretudo, as contribuições positivas dessas populações na área social, econômica, política, né. E dessa maneira, a gente, eh, passa a enfrentar de maneira mais enfática, né, o que o Silvio Almeida chama de racismo estrutural, né. E eu trago aqui alguns dados, né, que fazem parte da pesquisa que eu estou realizando. Nesse primeiro quadro aqui, eh, esses quadros eu publiquei em alguns artigos já, que estão disponíveis também, de maneira digital. Nesse primeiro quadro aqui, eh, eu trago, eh, as universidades que criaram que disciplinas específicas, né, para tratar da educação das relações étnico-raciais. Eh, quando a gente fala de quando a gente fala da Lei 10.639 da ONU 645, a gente delimitou ali atrás que foram elas, atingiram sobretudo os estabelecimentos de ensino até o ensino médio, né. Nesse momento as leis não contemplaram as universidades, mas posteriormente a mas, eh, com a instituição das diretrizes curriculares nacionais, né, para a educação das relações étnico-raciais, as universidades passam a ser inseridas nesse contexto, porque as universidades também passam a ser obrigadas a discutir nos seus currículos as a história e a cultura afro-brasileira e indígena, né. Então por isso que eu estou trazendo essas informações, que hoje a gente constata que várias universidades criaram, né, disciplinas específicas para tratar das relações étnico-raciais. E quando não criaram disciplinas específicas, criaram disciplinas que contemplam de maneira transversal a discussão das relações étnico-raciais em outros conteúdos. E nesse para além da educação das, relações étnico-raciais também, a gente nota que as universidades têm discutido inclusive, eh, a África, né. Eu trago aqui, a geografia da África, como eu disse, é a minha área de estudo. Mas também a gente tem trabalhos que mostram que outras áreas também, em outras áreas do conhecimento, as universidades também têm instituído disciplinas para discutir o continente africano. Então, nesse quadro aqui eu trouxe algumas, universidades que eu trouxe as universidades, né, a partir do levantamento que eu tenho feito para a tese, das universidades que possuem agora, disciplinas que tratam, que falam sobre geografia da África, né. Então, o que a gente eu trouxe algumas referências também, né, bibliográficas do que eu tenho tratado, mas, então, fechando um pouco nosso raciocínio, eh, a partir da a partir dos movimentos da organização de movimentos, eh da sociedade civil, tanto a população negra quanto a população indígena conseguiram criar instrumentos, né, que são esses 2 instrumentos, sobretudo a 10.639 e 11.645, instrumentos que, têm provocado um movimento de mudança, no ensino formal brasileiro e provocado uma mudança importante em termos de sociedade no Brasil. É isso, agradeço vocês, até mais.